Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cards do Fadaverso. Para quem não conhece, gente, o Fadaverso, a gente tem um YouTube derivado do Grupo Polidori de Educação, que é um YouTube fictício, que se chama Fada Alfabeta. E tudo que é referente à Fada Alfabeta faz parte aí do Fadaverso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cards do Fadaverso, que estão naquela lojinha da Fada de R$ 1,99 que eu venho falando para vocês. Enquanto eu arrumo os slides, vocês podem se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca os materiais, com pessoas que possam se beneficiar aí do trabalho também. Os cards, gente, eles vão ter o objetivo, esses cards do Fadaverso. Primeiro eu vou explicar a questão de agrupamento. Os cards, né, eu até coloquei por que agrupar por causa disso. Eles vão ter o objetivo de fazer agrupamentos produtivos de alunos, só que eles fazem de um jeito diferente, mais lúdico. Se você já adquiriu o meu livro Aula Os Segredos, tem o capítulo O Segredo do Gira-Gira ou Como Ter uma Classe Dinâmica e com Bom Raciocínio, no qual eu explico como que funciona essa rotação de grupos, né? Então, durante muitos anos, em torno de 8 anos para 9, eu não trabalhei dando aula para a sala toda, independentemente da série, tá? Então, eu fazia isso desde o primeiro ano até o quinto ano do Fundamental, e às vezes com o Fundamental 2. Eu trabalhava com pequenos grupos de alunos, sendo que cada grupo fazia uma coisa diferente. E não dá muito trabalho. Na verdade, ele dava menos trabalho do que eu dar aula para a classe inteira, me cansava menos e dava melhores resultados. Então, depois de toda essa experiência, o que eu fiz? Eu sentei lá no meu computador na época e eu escrevi esse livro aqui, Aula Os Segredos, que eu vou deixar o link dele embaixo do vídeo. Esse daqui, para quem não tem, pode ser adquirido lá no meu site, no janainespolidorio.com.br. Nesse segredo do gira-gira, ou como ter uma classe dinâmica e com raciocínio, eu faço várias formas de agrupamentos com os alunos, para que eles possam ter essa funcionalidade do agrupamento. E os cards do Fadaverso, eles ajudam o professor nessa tarefa. Então, por que esses cards de agrupamento? Essa é a questão aqui desse slide. Por que agrupar os alunos e não deixar eles em fileiras? Primeiro que a gente não aprende vendo a cabeça do outro, né? A gente precisa ter uma questão aí, isso é comprovado cientificamente, a gente precisa ter uma questão de empatia, e empatia se faz a partir do momento que você observa os seus pares. Observar os pares quer dizer olhar para o rosto do outro. Então, esse é um ponto importante. Isso significa que a socialização, então, na sala de aula, gente, socialização não é bagunça e nem disciplina, tá? A socialização vai fazer parte da aprendizagem acadêmica. Porque a gente tem salas que, quando você agrupa os alunos, acaba se tornando uma balbúrdia, uma bagunça. Porque não foi feito esse processo de socialização a partir do infantil para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro. A falta de articulação dos professores para fazer isso, às vezes atrapalha o desenvolvimento da criança nesse quesito. E nós sabemos o quanto isso é necessário, principalmente por causa da tela. As crianças têm maior dificuldade de socialização atualmente. A socialização faz parte da aprendizagem, como você bem aprendeu com Vygotsky. A gente aprende a partir do outro, se não tiver o outro, nem sempre você aprende como se deve. E ela vai fazer parte, sim, do trabalho do professor. Então, se você agrupa, você já está entrando nesse molde aí acadêmico que é necessário. Vai ser a chance do professor tornar a aprendizagem funcional.
Então, a aprendizagem, ela funciona como se fosse uma engrenagem, que você precisa juntar as peças. Isso é o que traz funcionalidade para a aprendizagem. E quando eu agrupo os alunos de acordo com os meus objetivos enquanto pedagogo, enquanto professor, eu consigo fazer com que as engrenagens sejam perfeitas, o encaixe uma na outra. Então, os agrupamentos, eles vão auxiliar nesse momento, porque nem sempre o jeito que eu explico é o jeito que o aluno vai entender. Muitas vezes ele vai precisar do outro para poder entender isso, certo? E vai desenvolver o senso de comunidade e aprimorar a capacidade de resolução de problemas. Uma coisa importante, gente, socialização não é comunidade, são coisas diferentes. Socialização é o processo no qual você aprende a conviver com outras pessoas. Comunidade é o comportamento que você tem dentro de um grupo, de acordo com as regras e questões diversas humanas, como solidariedade, empatia, né? Até perseverança para atingir um objetivo em comunidade, tudo isso faz parte ali. Se as crianças estão em agrupamentos adequados, que é o que eu fiz aí no Segredo do Gira-Gira, lá no livro que eu falei para vocês, o que vai acontecer? Elas vão começar a caminhar juntas, então elas vão saber que elas vão ter apoio no próprio grupo. Isso se o professor souber como articular isso, naturalmente, porque senão vira bagunça, claro. Quando a gente faz grupos produtivos, desse tipo do Segredo do Gira-Gira, nós conseguimos rotacionar esses grupos de uma forma orgânica e as crianças, às vezes, gente, eu saía da sala 15, 20, 30 minutos e as crianças continuavam fazendo a lição, sem problema algum e parecia que tinha alguém na sala, um adulto, porque eles estavam empenhados porque era uma aprendizagem funcional. E eles estavam resolvendo conflitos, que eram as lições que eu propunha. Então, eles tinham que se juntar para poder resolver uma questão. Ou eles tinham que auxiliar o colega para poder fazer a lição deles depois. Dependia da dinâmica que eu propunha, né? Então, o motivo de se agrupar, principalmente por esses três motivos, embora eu possa ficar aqui até amanhã falando sobre isso, porque é um tema muito importante. Vamos lá. E claro, vamos falar dos cards do Fadaverso, cujo objetivo é essa integração, né? Esse trabalho em grupo. Os cards, gente, qual que é a proposta de trabalho? O professor organiza as carteiras de 3 a 5, os grupos, né? Na verdade, com carteiras de 3 a 5 alunos. Nesse momento, o que eu, Janaína Spolidório, faria, tá? Eu colocaria todos os alunos na frente da sala, próximo à lousa, e eu pediria para alguns alunos organizarem, porque senão fica aquela balbúrdia, né? Então, alguns alunos organizam, né? E daí isso pode rotacionar cada semana ou cada mês, são alunos diferentes, para eles já aprenderem também essa questão de função executiva organizacional. Então, eu falo assim: eu quero grupos de 4 carteiras, vocês vão levantar a carteira do chão e colocar no local, assim, para formar grupos nesta configuração. E daí eu posso até desenhar na lousa como que eu quero. Claro que eu vou ajudar as crianças, né, que estão organizando a sala, porque senão também vira bagunça. Mesmo porque eles precisam de um modelo, né? Eles não precisam de alguém mandando neles, eles precisam de um modelo. Porque quando a gente tem a ordem, nem sempre a gente tem essa questão de comunidade. Então, a gente precisa de um gerenciamento. Depois que eu organizei a sala em grupos de 3 a 5 alunos, aqui eu coloquei 4 para ficar no meio termo. Em cada grupo, eu vou colocar um dos cartazes que vem nos cards do Fadaverso. Os cards, gente, são vários cards e cada grupinho de cards tem um cartaz. Esse cartaz é o cartaz da fada do grupo. Então, na frente de alguma das carteiras, eu colaria assim qual que é a fada daquele grupo, a fada que rege aquele grupo lá, que é o nome do grupo que tem essa fada, certo? Daí eu entrego para cada aluno um card. Esse daí é o card que eu estou falando desde o começo. Então, olha lá, eu arrumei as carteiras,
eu coloquei em cada grupo de carteiras um cartaz que se refere a uma das fadas, essa daí é a fada dos doces. E daí eu entrego para cada aluno da turma um cardzinho. Nesse cardzinho a gente tem um elemento maior que representa a criança, então no caso, esse donut aí seria eu se eu recebesse o card. E os outros amigos meus seriam esses outros aqui. Então, o meu grupo é formado por elementos de doce. O que eu posso fazer? Eu posso me encaminhar para a minha carteira da Fada dos Doces, que está lá no grupo, e eu também posso deixar o meu material lá e ajudar o restante do grupo a chegar, se eles tiverem alguma dificuldade para se localizar em sala de aula. Então, a partir daí, eu já crio esse senso de comunidade que eu falei para vocês. Não precisa preencher os 5, mas é de 3 a 5 para que você possa se organizar. E como eu falei, cada mesa é uma fada. Então, vai ter uma mesa da fada dos doces, uma mesa da fada dos sonhos, uma mesa da alfabeta e assim por diante. O modo como você vai organizar esses grupos vai depender da sua estratégia de trabalho. Você pode sortear aleatório, só tomando cuidado, como vocês viram, é para 5 crianças. Então, se você não for usar todos, você tem que ter o cuidado de deixar guardados que você não vai utilizar. Eu sugiro plastificar esse material, porque assim você pode usar para o resto da vida, né, gente? Organização é tudo nessa vida. E cuidado, zelo também. Se você não quiser que seja aleatório, de repente você pode ter um caderno, um lugar de anotação, e daí você pode fazer com menores frequências os grupos. Então, uma vez por semana você monta o grupo. Na verdade, uma vez por mês você monta o grupo. E toda sexta-feira as crianças vão ficar naquele grupo. Então, você institui que é só de sexta para você experimentar esse tipo de trabalho. Porque é importante que você também tenha uma rotina e que você se sinta confortável com, porque senão não vai dar certo. Então, eu falo assim para as crianças: olha, toda sexta a gente vai trabalhar com o grupo que a gente vai montar hoje. E daí você pode ir chamando as crianças e dando o card correspondente para elas. Você pode até anotar. De repente, se você não quiser plastificar, você pode até dar para a criança o card e daí você anota o nome de quem que é, né? Então, fulano, daí você vai dando o card e ele vai se localizando em que grupo que ele está. E nesse caso, você dividiu os grupos porque é estratégico de acordo com o conteúdo, né? Na verdade, tem uma série de coisas que dá para fazer. Os cards é para facilitar a sua vida e para trazer maior dinamismo e otimizar esse processo. Então, é uma coisa que dá para experimentar tranquilamente e que as crianças ficam empolgadas, porque o Fadaverso, gente, é uma coisa quase que mágica para eles, né? Se você gostou do material, ele faz parte da lojinha de R$ 1,99 da Fada Alfabeta, tá? E para solicitar os seus cards, basta entrar em contato com a matraca no WhatsApp 91553-276. Ela vai dar as instruções, mas basicamente funciona como as outras coisas da lojinha da Fada. Você faz um Pix para essa mesma chave Pix, que é esse WhatsApp, e você envia o comprovante para este Pix, falando que você quer o material dos cards do Fardo Fadaverso com comprovante. Bem fácil, né? Espero que você tenha gostado da novidade dos cards aí, porque é uma coisa diferenciada e as crianças sempre gostam de novidades. O preço tá super bacana para vocês também, porque é da lojinha de R$ 99 da Fada. Ultimamente não compra nem um chocolate, né, gente? Porque um Kit Kat, pelo menos aqui em São Paulo, é quase R$ 3, se for muito barato. E eu espero que vocês tenham curtido aí a novidade. Muito sucesso para vocês e até o nosso próximo encontro.